Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Sofá Gamer Podcast. Eu me chamo Michael. E aí, pessoal, eu sou o David, sejam bem-vindos também. E hoje a gente vai falar sobre board games. Primeira coisa, o que que é um board game? Então, board games, jogo de tabuleiro, é, uma, é um evento social, na verdade. Foi criado há 5.000 anos atrás, bem dizer, e pelos antigos egípcios, lá perto dos dinossauros. Então, na época, eles tinham um jogo chamado Senet, que até foi encontrado nas tumbas de Tutankhamon, e era o, para a gente tem conhecimento que seria o primeiro jogo nesse estilo de tabuleiro. Ele tinha é, significado tanto religioso como simbólico, até ele era deixado como uma adoração nas tumbas, e ele tinha. É um jogo complexo de explicar, mas o board games, jogo tabuleiro, ele tem várias definições. De forma geral, é um jogo com peças, um jogo com. Pode ser com cartas, com dados. Na época eles não tinham dados, eles jogavam gravetos para definir o resultado que seria do dado. Então, mas a definição de jogo de tabuleiro seria um evento social que, com estratégia, com dados, com planilhas, com miniaturas. Então, tem diversos dentro do gênero de board games. Eu acho que tem que ter ali um desafio, né, para os jogadores e um tabuleiro, né, senão não é um jogo de tabuleiro. E pode ter essas peças, utilizando peças ali dentro do tabuleiro para marcar a movimentação, que tem alguma estratégia, alguma regra, né? E pode ser utilizado coisas auxiliares, como as cartas, planilhas, como o Michael falou. E hoje em dia, geralmente, a gente usa dados, né, para gerar resultados aleatórios, ou qualquer outra forma, né, para a gente conseguir uma aleatoriedade também, né? E para nós, do mundo gamer, geek e nerd, além de ser um evento social, ele conta como hobby também, porque muita gente, eh, talvez quem é mais novo não conhece tanto. Tem bastante gente que está acompanhando o surgimento dos novos jogos que saem diversos, tanto jogos que são mais para famílias, como como a gente já conhece o, o Ludo, o Banco Imobiliário, que são jogos mais família. Então, mas tem bastante jogos que são mais hobbies, que seriam jogos onde você joga com os seus amigos, onde tem um desafio, onde tem eh, uma estratégia específica para você vencer naquele jogo, uma disputa. Então você acaba tratando ele como eh, uma interação mais eh, de diversão do que o próprio. Aquela abordagem mais família, que são esses jogos que eu mencionei ali. Então, jogos que, claro, tem jogos que são mais complexos, onde demanda um tabuleiro maior, miniaturas, que são o caso de Warhammer, para quem conhece jogos de tabuleiro. Então precisa de miniaturas, precisa de cartas, precisa de dados, precisa de fichas, precisa de livros específicos de regras. Então, até quem não conhece, o ator que fez o Super-Homem, o Henry Cavill, ele é jogador assíduo de Warhammer. Então, é um board game muito famoso, não tão desenvolvido aqui no Brasil, porém ele é muito famoso fora do cenário nacional, e tem bastante gente da comunidade gamer que
além de jogar o jogo de computador, tal, ele tem o evento social lá, ou um sábado à noite, assim como o RPG que a gente já falou aqui no canal, é, é um evento social onde você se reúne com os amigos, ou até mesmo, como eu dei exemplo, com a família para poder se divertir naquele sábado de noite, ou no domingo à tarde, enfim. Eu acredito que o board game, isso é mais um evento social do que um jogo em si. Por isso que eu mencionei ele como um hobby, né? Ele tem essa experiência social, né, essa interação entre os jogadores e tem essa combinação, né, do desafio ali de tu ganhar do jogo, né, ou ganhar dos outros, jogadores, ou às vezes tem jogos, cooperativos que todo mundo se junta para um objetivo, né, mas essa interação ali entre os jogadores, tanto competitivamente ou colaborativamente, é bem interessante, atrai bastante gente, né. Teve esse tempo da pandemia que a gente ficou afastado de todo mundo, então o pessoal quis voltar a se reunir, né. Acho que esses interesses, tá ali junto, jogando um jogo, conversando sobre outras coisas ou discutindo estratégia do jogo ali, é bem legal. Tem uma diversidade grande de jogos hoje, a gente está com muitos jogos saindo, muita temática diferente, muita mecânica, jogos mais simples, mais complexos. Então atende uma faixa bem grande de pessoas, né, qualquer nível de experiência, tu consegue algum jogo que tu, vai conseguir jogar, né, começando agora, tem jogos para iniciantes, tem jogos para mais pessoas mais avançadas. Eh Tem a questão do físico, né, que precisa de peças, componentes físicos, tabuleiros, mecânicas. Então tem jogos que são mais adequados para jogatinas mais rápidas, mas, tem esse apelo, né, do visual, às vezes uma miniatura, bem construída, bem pintada, bem legal, já te puxa os olhos para tu querer jogar aquilo, né. Então, além da diversão jogando, ainda tem toda a beleza de uma miniatura, ou o mapa do jogo, ou as cartas, às vezes cartas com desenhos muito bonitos, né, com artes legais. E esse mercado está crescendo no Brasil, justamente porque a gente está com um pouquinho um aumento de renda, né, apesar da crise que a gente tem, mas, teve um aumento de renda, a pessoa consegue, eh, comprar os board games, que não são baratos muitas vezes, né, e essa busca da atividade presencial, que a gente já falou, né, o surgimento dos eventos, tem evento de board game, tem evento focado nisso, né, além dos eventos que já tem de RPG, que às vezes sobra um pedacinho lá para encaixar um board game, alguma coisa desse tipo. Lojas especializadas em board game, que a gente não tinha muito, começou a ter bastante lojas de board games, que tu pode ir lá na loja jogar, não precisa nem comprar o board game, pode ir na loja, conhece o jogo, joga lá com a galera, conhece, aprende as regras lá dentro, que também é tem jogos hoje em dia que precisa fazer um mestrado para aprender a jogar, né? Mas tu tá ali naquele ambiente, fazendo novas amizades, conversando com as pessoas, descobrindo aquela nova mecânica, aquele novo jogo, acho que atrai bastante gente e tá transformando, né, esse mercado nacional em emergente, né? A gente está com uma alta nessa cena de board games, está crescendo bastante nos últimos anos e acho que tá ali, né? A gente consegue também daqui a pouco vai ter board games nacionais e coisas assim, que vai ajudar a fomentar essa atividade, né? Como é que tu vê a cena no Brasil hoje aí? Eu acho que é da Ó, mesma forma, ou tens uma outra opinião? então, na questão de, como você já mencionou, nas lojas, eu acredito assim, como o que acontece? Um jogo de board game, vamos botar, por exemplo, o Gloomhaven, que é um jogo que a comunidade gamer já abraça mais há um bom tempo, assim como Arkham Horror. Então, são jogos que
ter uma apelativa mais agradável para quem é gamer. Eh, São jogos de preço elevado. Então, são jogos lá de 900 a R$ 1.500 às vezes. Então, muita gente na faixa etária de 12 a 18 não tem, talvez, condição de pegar e comprar aquele jogo. Então, surgem essas lojas, onde o proprietário ou algum jogador, que tem propriedade daquele aquele jogo, disponibiliza para outras pessoas aprenderem. Então, eu acredito que gerou um acesso maior ao a esse mundo do board game aqui no Brasil, porque o principal fator, não vou dizer atual, mas é lá de 95, na época de Catan, que é um dos que ficou mais, influentes na época, lá em 1995, se eu não me engano, o Catan, e ele já vem desde aquela época um preço muito elevado, então não é de hoje esse preço elevado. Porém, hoje em dia, ele tem uma tendência dele ficar um pouco mais, brando esse preço. Claro, tem jogos aí que por R$ 50 você compra, tem, uns jogos mais simples, que são esses jogos de, zoeira, que também são board games, que você compra só pra zoar com a pessoa, o pessoal tá lá tomando cerveja e jogando board game. Tem aquele FTP, então são jogos que são mais acessíveis agora na atualidade. Falo isso financeiramente. Os E party games, ele tá se falando, né? Os joguinhos de. Então, numa reunião de amigos, uma festinha, tira um baralho ali de um lugar, começa a jogar uma partida rápida, né? Popularizou bastante. Até começou com uma coisa muito complexa, né? Aí agora tá diversificando, né? Mecânicas mais complexas, tem mecânicas mais simples, esses party games que são é, joguinhos rápidos, né? são dois tipos de acessibilidade. Tanto é essa questão de tirar um pouco da complexidade dos jogos, que é como eu mencionei logo no começo do episódio, tem o Ludo. O Ludo não é um jogo de regra complexa, então é um jogo de tabuleiro para família, com 4 cores, então é um jogo simples. Então, só que na época não era um jogo barato para você comprar. Então, hoje em dia você encontra jogos de ludo a preço de banana. A banana também está caro, mas vocês entenderam a Mas menção. é a própria produção, né? Antigamente, os jogos, a gente tinha jogos de damas, jogos de o trilha, não sei se é conhecido por outro nome em algum lugar, né? Trilha, damas, xadrez, era tabuleiros de madeira, pintados à mão, as peças torneadas, etc., de madeira também. Então, claro que encarecia, né? Então, hoje em dia a gente tem é, tabuleiros impressos em papel, Plástico papelão, também, né? as peças são de plástico, com produção em massa, né, grande, em larga escala, então tudo barateia, né, esse custo. Então, nesse caso, tem muitos board games com pecinhas simples, né, que é peões ou marcadores simples ali, que acaba barateando o custo, porque é fácil de fazer em grande escala, né? Faz ali 1.000 peças, todas iguaizinhas, são de plástico, muito, muito fácil. Diferente daí o que encarece em alguns outros jogos. Miniaturas personalizadas, com bastante detalhes. Então, realmente tem os dois lados, né? Ou a gente tem uma produção, não é que é uma baixa qualidade do material, é que é feito com materiais mais simples, justamente para baratear o custo, né? Ao comparativo de outros, como o Warhammer ali, que tem umas miniaturas todas detalhadas, etc., que é difícil de tu baratear esse custo, né? Porque é muito específico, é detalhado, tem todo um trabalho para aquilo, né? E alguns outros jogos também, né? Que tem miniaturas, dragões, elfos, etc. É, eu
E hoje em dia também outra coisa até que até você mencionou, que trouxe bastante acessibilidade para o board games, é a quantidade de temática. Então, você falou da faixa etária, ele consegue, encontrar alguma coisa para ele jogar. Além de ele conseguir encontrar uma coisa para jogar, ele consegue várias temáticas. Então, se você curte um jogo mais de guerra, você pode partir para War, pode partir para algum outro jogo nesse mesmo patamar. Se você gosta de jogos de colonização, se você gosta de jogo de culturas, de cultivo, então tem um monte de temáticas para você abordar. Aí vem as temáticas mais zoeiras, que eh, são explanadas até. Eles são conhecidos como board games para universitários, digamos assim, eh, jogos com temática para você beber e jogar. Então são temáticas eh, mais brincalhonas, que é como eu mencionei do FDP ali, tem um outro lá, um amigo da PQP, alguma coisa assim, Tem e mais joguinhos de carta, joguinhos, de festa, né, que a gente fala, party games, né, então tem aquele Cards Against Humanity, cartas contra a humanidade, que que preenche lá com umas frases, fica tudo zoeiro, então, coisas assim, não tem tanto tabuleiro, né, que até é uma coisa que a gente não mencionou, né, a diferença dos board games clássicos para os modernos, né, que tem uma separação ali, né, os clássicos sendo xadrez, banco imobiliário, damas, etc. A gente até mencionou do Ludo e tal, que eles têm um tabuleiro mais fixo, né, um tabuleiro único e é uma mecânica mais linear. É sempre o xadrez tem vários movimentos, várias coisas, mas ele só tem aquilo de regras, né, aquelas possibilidades de movimentos e aquelas regras fixas que não mudam, né? E já os jogos modernos, eles têm uma dinâmica maior, né? Umas regras mais complexas, tem coisas que tu jogar agora, vira uma carta, muda completamente o jogo, ou tabuleiros dinâmicos, né? Que tu vai montando o tabuleiro conforme vai jogando, tem várias temáticas, né? Então, os antigos eram muito mais focados em jogabilidade pura, né? E os atuais têm muita estratégia, interação, tanto que os antigos não lembro de nenhum que seja cooperativo, né? Os jogos de tabuleiro que eu lembro, todos são competitivos. E no caso dos modernos, jogos modernos, a gente tem alguns, né, vários jogos aí que consegue jogar cooperativo, né? Juntar quatro pessoas ali, o próprio jogo ele joga sozinho, tu vira uma carta lá, ele faz um efeito no tabuleiro e tu acaba com os teus amigos reagindo àquilo e todos os quatro se juntam, ou mais, né? Se juntam para um objetivo comum, né, trabalhando cooperativamente, né? Não lembro de nenhum jogo clássico que tem essa possibilidade, né? ainda desse negócio de acessibilidade, e temáticas, tem bastante, mas bastante mesmo, eu tenho acompanhado a questão de pós-apocalíptico e horror. É as temáticas que têm mais, abordagem no mundo, não vou dizer jovens, porque para mim, se eu for no mundo do board game, se eu considerar uma pessoa jovem, ela tem menos de 30 anos. Acima disso, já é outra faixa etária, é 30 a 100. Então até quem tem nessa faixa etária de 30 a 100 vai lembrar, de jogos como o War, por exemplo. Quem tem menos de 30 anos, não, se duvidar, falar de War hoje em dia já não conhece mais. Então, eu acredito que nesse patamar dos 30 menos, de idade, eu acredito que essa temática de horror e, temática pós-apocalíptico, eu acho que é mais abordada, mais abraçada
pelo mundo geek da atualidade dessa faixa etária que eu mencionei. Então, mas é um tema recorrente. Eu vejo vários e vários jogos saindo e todos dessa. Eu já sou mais fã do board game fantasia, o board game onde é que você tem magia, o board game onde é que você tem poderes. E quase como se fosse um RPG, mas com os elementos do board game. Eu curto melhor esse tipo de temática. Que vou botar o caso agora do Gloomhaven. Gloomhaven tem essa temática. Então, a gente jogou um tempo atrás o jogo que era. E me fugiu o nome dele agora. Era bem complexo o jogo. É o Mage Knight, né? Isso, Magic Knight. Então, é bem interessante o jogo e tem essa temática também, mas é bem complexo e tem bastante elementos. Assim. Isso que a gente jogou só em dois. Se tivesse jogado em quatro, ia se tornar o triplo de, no caso, quádruplo de complexo. Então, mas é um jogo que eu tenho um pouco mais de carinho, no caso, que seria esse de fantasia. Gosto de ficção também, a questão também de naves, futurista, e, enfim. É, eu não lembro agora o nome do jogo. Ele usa sistema de war, só que em vez de continentes e países, ele usa é, constelações. Então você usa. Ele usou bastante coisa do tema de Battlestar Galactica. Mas era um. Você. Da mesma forma que você joga War, você tenta dominar as áreas, aquele jogo utilizava essa temática, só que de forma intergaláctica. Então você dominava primeiro sistemas solares, depois galáxias e assim indo. E só que ele era bem complexo. Eu joguei, isso deve fazer uns 15 anos atrás, eu acredito. É, apesar dessa carinha de 17 anos, eu já tenho uma boa idade. Então eu já joguei uns jogos bem complexos também, como esse que eu mencionei, que eu joguei com o David, que é o Magic Knight, mas eu acredito que, por gosto mesmo, eu prefiro esse tipo de temática. Eu não sei se o David tem um gosto específico para tipo board game. Ah, um gosto específico, acho que tem jogos para um momento, né? É um momento que tu vai, tira o dia para jogar um board game, é um game, o dia que tu tá numa festa, quer jogar alguma coisa é outro momento, né? Até pelos estilos dos board games, né, que a gente tem, os competitivos, que daí a gente joga um contra o outro, né, cada um quer fazer mais pontos ou derrotar a facção do outro, enfim, tem várias formas de ganhar o jogo, tem esses cooperativos, né, o próprio Gloomhaven ele é cooperativo, não joga um jogador contra o outro, né, todos os jogadores fazem as suas ações tentando o final do jogo. Basicamente é quase um RPG mesmo no tabuleiro ali, né, com umas regras diferentes, mas traz mais esse espírito de equipe, né? E é legal porque não está competindo, né? Então discute estratégias, coisa que no competitivo ele não pode fazer, né? Não pode revelar a tua estratégia. No cooperativo tu pode estar ali combinando, né? Ah, vou fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa, a gente vai combinar nossos poderes aqui, fazer de tal forma, vamos por ali, vamos por lá. Então, acho que é um estilo que eu gosto também do cooperativo. Às vezes eu prefiro o cooperativo do que o competitivo. Tem os joguinhos mais simples, né? Que é os independentes ali, jogos de família, como o Marco já falou.
com regras mais simples, uma duração mais baixa, assim, rapidinho, não tem um tempo de montagem, né? Porque hoje a gente tem um board games aí que o setup do board game já é um tempo considerável, né? Uma meia hora de setup do game antes de começar a jogar. Então, esses jogos mais familiares, mais party games ali, são jogos de tira da caixa ali, em 5 minutos está jogando. Esses como Magic Knight, que são jogos mais hardcore, né? Jogos com uma estratégia bem pesada, tem que pensar muito no que vai fazer, tem que ter muita certeza, muita tática, porque senão não consegue. E esses mais focados em narrativa, né? Que combina a regra, um pouquinho de regra, mas é uma narrativa em cima de um board game, né? E essa diversidade acaba ajudando, né, a difundir esse board game em todo mundo, porque quem é casual vai jogar um board game ali familiar, independente, um joguinho mais simples, até os entusiastas ali, o pessoal que se dedica ao board game vai chegar no Magic Knight, num Dune Imperium, num jogo mais complexo, vai se reunir com a galera, passar meia hora montando o tabuleiro, botando as miniaturas no local, fazendo toda a distribuição de recursos para daí começar a jogar, que o jogador casual não vai querer passar esse tempo, né? Mas como tem essa diversidade de estilos e níveis de complexidade, que todo mundo consegue jogar alguma coisa e até pegando gosto, né? Começou como casual, partiu para um cooperativo, né? Vou fazer aqui cooperativo, que é melhor, eu não sei tanto, mas a outra pessoa me ajuda, até partir para o competitivo ou para esses mais hardcores, né? Tem uma gama enorme de jogos que demandam um tempo, não vou dizer exagerado, porque o jogo em si ele consegue te cativar pela maioria, é claro, consegue te cativar durante o tempo de jogo. Mas, como o Dave falou ali, tem a montagem da mesa, né? Botar o tabuleiro, botar as miniaturas nos locais certos, separar os baralhos para cada coisa. Então, como eu mencionei também no começo do episódio, o Warhammer. O Warhammer é um jogo que você não consegue jogar numa tarde de sábado, mesmo que você queira adentrar à noite jogando. É um jogo complexo que você joga hoje e você dá continuidade na semana que vem e na semana seguinte vai indo. Então, são jogos que não são fáceis de montar e jogar. A maioria dos jogos vem até descrito na caixa, tempo de jogo de 40 minutos a 60 minutos, por exemplo, mas tem bastante. O problema é quando na caixa fala o tempo de uma partida, mas não fala o tempo de setup. Daí tu vai achando que vai gastar 2 horas para jogar o jogo e tem 1 hora de setup, né? Aí dependendo do tipo de regra, né, o cara vai levar 2 horas só para montar, só para aprender o jogo a primeira vez. Então, tem esse probleminha de. Mas assim, se o jogo não for muito complexo, não tiver regra exorbitante, você consegue pegar e tirar ele da caixa em meia hora e 1 horinha de jogo ali, você termina uma partida, o que te incentiva a jogar mais uma, enfim. E eh, mais uma, e depois mais uma, e a Exatamente. saideira, e quando tiver 2 horas da manhã. Quando o jogo é interessante, a gente, que nem aquele dia que a gente tava jogando Magic Knight, jogou uma, deu ruim, jogamos outra, deu ruim também, aí na terceira deu bom, aí a gente, porque deu bom, a gente quis jogar mais uma, então foi lá. Então, assim, dependendo de como for o jogo, tem que te cativar. Então, eu sei que bastante gente que joga board games não curte a temática fantasia, eles gostam mais de uma coisa de guerra ou curte uma coisa mais de colonização. É, é, tem um jogo de zoológico. O Ark Nova. Ah, Ark Nova de zoológico. eu acredito que é Ark Nova. É novo, é novo. E então ele é um jogo interessante
Ele tem mais um estilo, como eu vou explicar, mais de gerenciamento do que um board game em si. Só que tem gente que prefere aquele tema ali. Então, não é o meu tipo de jogo, mas eu sei que tem gente que gosta. Então, é um board game também, tem as regras, porém ele se encaixa mais num gerenciamento, um jogo de gerenciar. Então, tem cada board game tem as regras específicas, então não é porque você jogou o Warhammer que você vai saber jogar War, não é porque você jogou Banco Imobiliário que você vai saber jogar qualquer outro jogo de board game. Então, cada jogo tem regras específicas e eventos específicos dentro do jogo, ou tem ou não tem regras complexas. Então, o board game é uma coisa bem abrangente. Como eu mencionei no começo, é mais um evento social e como o Dave falou, tem a parte da, da competitividade da, Da interação, né? isso aí. Pode ser tanto competitivo ou cooperativo, né? Mas se tem uma interação entre as pessoas ali, acho que a gente está no momento que está correndo atrás disso, nessas interações sociais, que é onde também entra os locais, né? As lojas especializadas, os cafés, mesmo que a loja não tenha o board game específico, às vezes tu comprou o board game, mas não tem com quem jogar. É um jogo para quatro ou seis jogadores e sozinho tu não vai jogar, né? Ou não tem ninguém para jogar ali, teu grupo de amigos está fora, alguma coisa. Tu vai numa loja dessa, num café desses e leva o teu jogo, abre lá, cada um compra alguma coisa para comer, se reúne ali, começa a conversar, começa a jogar. Quem não sabe aprende as regras, tem toda essa dinâmica de estar ensinando uma pessoa nova a jogar, né? Então, acho que é bem procurado esse tipo de interação e faz tanto crescer o consumo do board game como crescer essas lojas especializadas, né? Porque a gente pode comprar por internet também, não precisa ir na loja, mas a loja acaba agregando ali um hubzinho onde quem quer jogar, que não tem o jogo, com quem tem o jogo e não tem com quem jogar, acaba se encontrando ali, pode firmar novas amizades ali, acho que é bem legal. Tem a questão que a gente pode falar um pouquinho aqui, né? Que a gente jogou Magic Night através do Tabletop Simulator, que é a parte do um simulador de jogos de tabuleiro online, né? A facilita na parte de preparação do jogo, né? É automatizado, tu clica lá, abre o jogo, ele vai estar com todo o setup pronto, né? O Magic Night acho que deve ter mais de 15 minutos de preparação do jogo para começar a jogar. E no Tabletop Simulator, tu inicia ele já está todo pronto, né? Até algumas mecânicas ali que tu teria que pegar ficha, virar mapa, encaixar mapa, etc. O jogo faz de forma automática ali, tem algumas automações, mas facilita uma jogatina rápida, perde um pouco a interação. A gente também tem Discord e outras coisas para estar conversando durante o jogo. E o que tu acha dessa parte online dos jogos de tabuleiro online? Eu acho interessante, até no caso do tabletop, deixando até um pouco o Discord momentaneamente de lado, eh, o tabletop ele tem um sisteminha de oficina, onde os jogadores, pessoas como nós, assim, gostam de um jogo, você pode colocar aquele jogo de forma online. Vamos botar, por exemplo, como aconteceu no Magic Night. Ele é complexo de você montar o tabuleiro, de você organizar o setup inicial. Então, alguém foi lá, colocou todas os tabuleiros que exigem no jogo, todos os dados específicos, todos os contadores, todos os heróis que tem no jogo.
eles foram lá, criaram online, né, a versão digital daquele jogo de tabuleiro, e para facilitar quem quiser aprender ou quem quiser jogar online, aquele jogo dentro do tabletop. Então, eu acho legal que eles, fizeram essa parte, porque se eu chegar, pegar, simplesmente abrir o tabletop, eu quero jogar um Catan, por exemplo, aí não tivesse lá, eu ia ter que escanear, o tabuleiro, alguma coisa para poder jogar com outra pessoa. Então eu acho interessante a oficina que tem no tabletop, porque tem alguém que vai lá, busca, faz o formato digital, tudo, bota o livro de regra, tudo escaneado, tudo lá dentro. Então, às vezes, eles até fazem scripts que já, eh, digamos, você passar o teu turno. Tem um botão lá que você clica, ele passa o teu turno, ele já organiza, você não precisa, você manualmente lá fazer. Eu acho muito interessante. Aí vem o Discord para auxiliar, né, principalmente quando exige narrativa, do jogo. Eh, mesmo exemplo dos RPGs, ele vem para inteirar o conjunto do tabletop. E eu gosto bastante que exista, assim como eu mencionei no episódio do RPG, eh, que exista tanto o físico como o digital, como o híbrido. Então, às vezes, está aí o David aqui, a gente conheceu dois jogadores lá de São Paulo, a gente não tem como se encontrar para jogar, a gente entra no Discord e organiza lá um dia e vamos jogar Magic Night num sábado de noite, por exemplo. Aí o Davis jogamos aqui, eles jogam de lá. Então eu acho interessante, essa facilidade que a gente tem, que antigamente não tinha. Você não tem como, não tinha como jogar o Catan, a não ser que você fosse ligar o, né, telefone de descagem lá e ficar falando com o cara: "Ah, o que você está fazendo? Ah, beleza, vou alterar aqui". Então, hoje em dia é muito mais, prático, e o tabletop veio para melhorar isso em, sei lá, 10.000%, porque, claro, assim como o Dave falou, tem o tempo de organização do tabuleiro. Então, se é um jogo novo que não está inserido lá dentro do tabletop, então vai exigir, 10 vezes o tempo, porque você não tem o jogo lá. Então você tem que criar o jogo lá dentro. Aliás, criar não, fazer ele, o físico para o digital. Seja pegando o PDF, seja pegando o escaneamento que já existe online, e fazer ele funcionar lá, mesmo que você não faça, cada função scriptada, mas, que você consiga jogar, assim como o Magic, que é o jogo de carta, existe lá, eh, a função de você virar uma carta, né, do Magic, tem já no tabletop. Então, só que não existia esse tipo de elemento lá dentro antes, então teve que alguém ir lá e criar. Então, para tudo isso, eu acho interessante, essa, eu não considero nem isso uma acessibilidade, eu considero isso um um plus, né, um a mais no para os jogadores, porque, o Discord é a facilidade já, né, a acessibilidade. Então seria um adicional nessa acessibilidade, o tabletop, porque vão tirar agora, fazer o contrário, ao invés de tirar o Discord, vão tirar o tabletop e deixar o Discord. Você bota uma câmera, eu e o David, a gente tá com o jogo físico aqui, a gente bota uma câmera, e as outras 2 pessoas lá em outro estado botam a câmera em cima do jogo deles também, e vão acompanhando o jogo jogando só pelo Discord. Então tem essa possibilidade. Então eu considero o tabletop como um adicional nessa acessibilidade do jogo online. Sim, e daí no tabletop o que
facilita é que não precisa ter o jogo físico, né? Nenhum dos dois, como ali o Michael falou, às vezes poderia jogar eu aqui, ele lá, com dois jogos e ficar replicando os movimentos, né? Mas aí teriam que ter dois jogos, né? E assim, no tabletop, como é virtual ali, com um jogo apenas, né, um jogo virtual ali, consegue os dois acompanhar, facilita. E lembrar também que dentro do tabletop não é só os jogos que existem físicos, né? Qualquer um pode entrar lá e criar o seu próprio jogo. Também muita gente criou jogos lá dentro, né, que não foram lançados de maneira física. Eles são jogos originais que alguém utilizou do tabletop lá para criar, né, criar essas regras, criar fazer lá o upload de uma imagem, que vai ser uma carta, criar um tabuleiro virtual lá dentro, e tem várias pérolas escondidas lá dentro, né, de jogos bons que nunca foram lançados fisicamente, que estão lá só no virtual, né. E você tem algum jogo, assim, específico que fora esse que a gente já comentou, que você acha que vale menção, assim, no âmbito de board game? Cara, um que fez muito sucesso, que foi um dos, assim, desses modernos, né, um dos primeiros que eu tomei conhecimento, foi o Zombicide. Foi um estouro, assim, foi muito sucesso na época do lançamento. Depois vieram outros, já existia, né, Catan, Carcassonne, esses outros ali. Mas acho que deu um boom muito grande com o Zombicide. É, a gente já falamos aqui, né, jogamos o Magic Knight. Acho que dos jogos, assim, joguei Invasores de Tóquio. Tem um jogo bem interessante também de Senhor dos Anéis, um board game de... Não, Senhor dos Anéis não, desculpa. De Game of Thrones, Guerra dos Tronos, né? Com as casas, com a parte lá de bem de estratégia, tipo War mesmo, assim, de mandar os navios por um lado, mandar o exército por outro, fazer alianças, depois traição. É, acho que tem vários jogos legais aí, mas eu acho que o mais famoso, assim, o que deu um boom, o início, o start, pra mim, acho que foi o Zombicide. A Zombicide eu conheço também. Board game, assim, que não é conhecido, que eu gostei de jogar, mas foi eh, uma época, assim, que eu curtia mais foi um jogo de Harry Potter, de tabuleiro. O que me chamou a atenção nesse jogo é que, assim como o Magic Knight, tem certos eventos lá que você tem uma seleção de magias que você pode pegar. Não sei se você lembra disso. Tem uma No, listagem baseada em aleatório de magias que você pode pegar. E o Harry Potter também tinha esse mesmo sistema. Então, só que depois eu fui ver que essa distribuição de aleatoriedade que tinha no jogo era uma coisa desconexa e inútil, porque tem magias que não. É, aliás, não era só uma, eram várias. Tinha um baralho de magias, por exemplo, de levitação. Aí você pega lá, tirou uma carta aleatória de levitação. Aí você vai levar para combate contra um troll de masmorra lá do Harry Potter. Aí você vai fazer o que com aquela magia de levitação contra o troll? Fazer ele levitar. Tá? Não tinha uma regra específica de avanço com aquela magia. Então você teria que derrotar ele. Então, como isso era vários, tipo, magias de tornar o troll ridículo, por exemplo. Então tem várias. Eu acho que não foi um jogo tabuleiro que eu achei interessante, porém a equipe que montou as regras do jogo, as magias, talvez
não pensou no progresso do jogo. Ah, se o cara tá indo por esse caminho e tirar essa carta, como é que ele vai ter progresso? Não foi uma coisa pensada, então você tinha que cada jogo você tinha que ignorar, cartas para conseguir avançar, porque senão você não ficava travava, teria que iniciar o jogo de novo. Então, na época que eu joguei com o pessoal de faculdade, e a gente pegava e separava as cartas que eram de destruição e as cartas que eram de, eh, uso comum ou bobeiras, digamos assim, que a gente dava como bônus para as cartas de que causavam dano, que causavam destruição, porque, em grande parte do jogo, por exemplo, a magia de levitação que eu mencionei, ela não tinha uso, deveriam ter colocado, tipo, eh, uma estátua no tabuleiro que tinha algum item que você conseguia com aquela magia de levitação. Ela simplesmente não tinha uso, você usava ela e o inimigo levitava, ou você levitava, mas não tinha, utilidade, não tinha um espaço que, vamos botar um cânion, um precipício, alguma coisa que requeresse que você levitasse, não tinha nada, não tinha utilização, e não era só com uma carta, era com várias. Então, mas é um jogo que eu quis mencionar, que eu gostei de jogar, mas, lançaram o jogo talvez sem testes. Então, não sei o motivo de terem feito isso. Eh, que eu até quis comentar, que era do Dune Imperium, eh, eu lembrei disso do Harry Potter por causa desse jogo. No começo, como é um jogo de deck building, a gente já jogou pouco, na verdade, jogo de deck building, mas que você vai montando o teu progresso, você vai adquirindo recurso, né, cartas que vão te ajudar no teu progresso, por isso que eu mencionei o Harry Potter. E o Dune, tinha o mesmo problema, só que, claro, a empresa faz, como é que chama quando eles fazem aquelas correção de errata? O jogo fez uma errata de regras, e para consertar uma boa parte do que tinha de errado na primeira versão. Então, eu não lembro certo o ano que lançaram, mas era um jogo bem interessante, de ficção, e, e para quem jogou, é, o Warhammer, e jogou Dune Imperium, não viu, tanta diferença, viu mais diferença na quebra de complexidade, porque o Dune Imperium não se torna tão complexo como o Warhammer, né? E ele é um jogo mais light, né, mas utiliza o mesmo patamar, só não é tão complexo. E Mas do Dune e do Warhammer, ele não entendi o que tu comparou os dois, porque do Warhammer é totalmente um wargame, né? Um batalha de exército ali com miniatura. O Dune Imperium não tem essa. não, mas o War tem criação de ficha, tem, administração de colônias, tem um monte de coisa que tem para fazer dentro do Warhammer. Você pode, fazer a parte de progresso de combate e esquecer uma parte das coisas, mas ele é muito mais complexo. Tem ficha como no RPG, tem o deck building, que no caso é feito com as unidades, né? Não é feito com carta específica, é feito com unidade. Ah, mas tu monta um exército ali com baseado em pontos, aí tens as habilidades, as coisas ali, mas o Dune acho que já é outra vibe, né? Ele gerenciamento de recursos, tem o work placement ali, que teus trabalhadores vão fazer, tanto que a batalha lá é bem simples, né? Só vai recrutando unidades,
quantidade de unidades ali, joga no meio se tu vai participar da batalha ou não. Não tem o Warhammer, tu tem distância, tu tem dano, tem turno de longa distância, curta Não, distância. sim, como eu mencionei antes, cada jogo, tem regra específica, tem temática específica, eu não quis dizer que é igual, eu quis dizer que quem jogou Warhammer não vai notar tanta, diferença assim pro Dani, porque ele usa não vou dizer que é igual, ele usa o mesmo sistema, é parecido. Não vou trocar a palavra, não é o mesmo sistema, é parecido. Então, eu acredito que se você jogou Warhammer e vai jogar o Dune, ou o contrário vai ser pior, porque o cara vai pro Dune e pro Warhammer, o cara vai achar totalmente complexo o jogo, mas quem tá jogando o Warhammer e for jogar o Dune, vai ver as semelhanças e vai ver que ele é bem menos, eh requisita bem menos, regras ou, coisas específicas para avanço dentro do jogo. Mas a questão de gerenciamento ali é parecido. Tem o deck building também, tem nos 2, tem a questão do Warhammer que você não precisa utilizar o que Não, eu não sei, né, eu tô aqui pensando, porque eu acho que o não na minha opinião não tem, né, porque durante o jogo do Warhammer ali, a não ser que eu esteja muito enganado, né, pensando em outra coisa, mas no Warhammer tu tens lá tantos pontos para criar o teu exército, tu cria ele e tu não vai adicionando no meio da partida, tu não vai, fazendo nada, né, não, ou estou muito enganado aqui. E no Dune tu vai comprando cartas, vai pegando cartas diferentes, vai adicionando, tens as facções para tu ficar, gerenciando ali qual facção tu quer subir a tua reputação, tem na minha opinião, é bem diferente os jogos, assim, não sei onde que tá ali, ou eu tô muito enganado aqui, não sei. Não, talvez até é a minha visão, né, eu acho assim que eu joguei um pouco dos 2, eu achei, eu até usei errado ali, eu falei que a temática é parecida, mas não é a temática parecida, o conjunto de como é feito o jogo eu achei parecido. Achei menos complicado do que o Warhammer, mas eu achei a forma como ele é construído, como avança, eu achei parecido. Então talvez seja o meu ponto de É, visão, assim. talvez é outro jogo de Warhammer ali, que eu só conheço mesmo que é uma batalha de exércitos ali, né, um wargame mesmo, simulação de guerra ali, miniaturas de um lado, miniaturas do outro. No que eu conheço não tem, a carta, como tu falou, seria as unidades, mas não, tu não vai adicionando no meio da partida. Tu faz uma batalha ali com as regras de dano de cada unidade e posicionamento de unidades. É muito mais de tu posicionar unidades e saber qual é o ponto forte de cada unidade para ir contra a outra, do que o Dune, que é agora eu vou aumentar a minha reputação com os Fremen, vou gastar recurso de água, vou gastar especiaria que tem no Warhammer, que eu conheço, não tem recursos assim que tu vai acumulando, gerenciando, é, sei lá, não entendi bem aí. Tá danado então. É mais um ponto de visão meu, então ficou mais como opinião própria. Vou comentar de outro jogo que está bem cotado, na atualidade, o Arkham Horror, que é um jogo de horror, jogo de terror. E ele faz bastante sucesso por conta desses jogos do estilo detetive. Então, para quem tem aquela faixa etária que eu falei de 30 a 100 anos, então, conhece bem a temática do detetive, então o Arkham tem essa mesma sistemização. Então, eh, tudo que tem dentro do jogo, até tem vários derivados do detetive que seguiram a mesma temática, não culminaram em tanto sucesso como o Arkham Horror, né, mas teve vários que derivaram,
e tem alguns onde é que você, consegue aliados, consegue dicas, consegue, eh, itens de investigação, só que não acabou tendo o amplo conhecimento igual ao Arkham Horror, assim. Eu não cheguei a jogar ele na totalidade, eu eh, joguei ele pelo Twitch, bem dizer, acompanhei um grupo jogando ele, achei complexo para aprender e acabei não indo atrás, mas achei bem parecido com essa temática do detetive, e acabei vendo outros jogos bem parecidos com ele, que tem essa mesma pegada, né. É, o Arkham eu joguei acho que umas 2 partidas, foi isso que eu joguei, não joguei tanto. É legal, acho que principalmente pela cooperação, né, porque ele é cooperativo, não é competitivo, então tu tem que cooperar com os outros jogadores. Eu gosto bastante desses jogos assim, prefiro o cooperativo do que o competitivo, né? Baseado no HP Lovecraft, né? Nos terrores cósmicos ali. Tem que fechar portais para tu seguir o jogo, fechar o jogo, né? E vai crescendo o terror na cidade e tal. É, outro jogo tá, tá bem famoso ali, tá, que é um jogo bem bonito, é o Wingspan, né? Não sei se você já viu. Um jogo de pássaros, né? Tem as ilustrações dos pássaros são bem bonitas, é bem legal. Aprende alguma coisa lá também, se quiser, né? Pode achar um pássaro ali e correr atrás de informação sobre ele. Como o Ark Nova também, o Ark Nova de construção de zoológicos lá, é basicamente gerenciar um zoológico moderno, né? Então tem que calibrar ali equilibrar a parte de atratividade, né, atrações do teu zoológico com a preservação das espécies, né? Então vai realizando ações para isso. Aí tem nas cartas tem os animais que tu vai adicionando ao zoológico, diz de onde são esses animais, qual é o continente, várias curiosidades assim. No Wingspan também tem os pássaros, tem a parte de envergadura, tem algumas coisas lá, e é bem bonito, né? O Wingspan é melhores artes que eu já vi também, bem bonito, e um jogo tranquilo ali para apresentar para novos jogadores, né? Não é tão complexo, tem uma complexidade média ali. É, precisa depois ter uma estratégia, né? Para tu, que é um motor, né? Tu vai coloca num lado e vai ativando tudo que está antes dele. Tem umas estratégias para tu fazer, mas também tem sorte de ter comprado a carta. Enfim, é bem simplesinho, bem fácil de começar com ele. Não tem um setup muito grande também, o que facilita, né? Não precisa de perder muito tempo preparando o jogo, né? É, tem um jogo que ficou bem famoso também, que chama Azul, porém eu não vi nada de jogabilidade dele, eu acabei não acompanhando nada, mas eu vi que ficou bem famoso, tanto no cenário nacional como internacional. Eh, ele teve bastante vendas aqui no Brasil e em Portugal. Eu acredito que seja um jogo nacional pelo nome, a não ser que tenham traduzido, né, mas, o nome do jogo é Azul. Então, é um board game até que recente, e ele eu não cheguei a jogar. Eu queria falar sobre ele, mas acabei não lembrando de buscar, informação dele. Até fui buscar, dos jogos que eu tinha mais, eh, propriedade de falar, que foram os que eu joguei realmente, né. Eh, como eu mencionei antes, tem o Gloomhaven. Gloomhaven eu joguei, baixei a versão, eh, jogo online dele, mas não gostei. Eu acredito que ele ele se torna melhor como board game do que jogo online. Não sei se
por conta do estúdio não ter feito um bom trabalho, ou não sei dizer, eu simplesmente gostei mais do jogo físico do que a versão que fizeram para computador, digamos assim. Não é. Como é que eu posso dizer? Ele não é apelativo como o físico. Eu gostei mais, bem mais da versão física. Parece que é mais empolgante, mais divertido o físico do que o. Aqui, eles tentaram colocar as regras do físico pro computador, mas, sei lá, ficou quase como um jogo de xadrez com um design bonito, por exemplo. Não, não ficou legal. Eu não achei que tenha ficado bom. É, é como se você digitalizasse, tornasse em 3D o que você já tinha no físico. Se tivesse talvez aproveitado a ideia do físico, ou até mesmo do tabletop que a gente mencionou, e fizesse o jogo, mesmo que o boneco não tivesse efeito, eu acho que teria ficado uma coisa mais legal. É, né, pode ter falhado nisso ali. Falando do azul lá, né, ele chama azul por causa de azulejos do português de Portugal lá, os azulejos portugueses, né, ele chama azul por causa disso, Plan B Games, do Michael Kisling. E basicamente vai pegar vários tilezinhos coloridos e colocar na tua board para formar um azulejo, né, o melhor azulejo. Acho que a gente pode se encaminhar aqui para o final e antes de terminar, né? Queria perguntar ali para ti, assim, qual que é as piores coisas que tu vê, assim, os problemas que tem nos board games, o que tem de que o pessoal tem que evitar, qual que é os erros que acontecem nos board games, na tua opinião? No geral, No geral, assim, eu acho o que que te afasta de um board game, o que tu diz, board games erraram nisso. tá, eu acredito que não testar o seu próprio jogo é um defeito. E outro defeito que eu acho é simplificar o que já é simples. Às vezes você quer tornar um board game mais acessível e você tira algumas regras que tornam aquilo divertido, digamos assim. Eh, vou dar o exemplo desse jogo que eu mencionei várias vezes ali, que ele é o FDP, que é um jogo mais de carta do que tabuleiro, mas é considerado um jogo de tabuleiro. Eh, ele tem ele tem regras bem simples, então mas existe regra. Então, para não ter exagero, para não ter, para ter o limite no que você está fazendo. Eu acredito que tirar essa limitação, tornar o que já é fácil, fácil demais, eu acho, eh, tô dando minha opinião novamente, opinião própria é isso. Então, eu acredito que simplificar o simples é um defeito para mim. Não sei se pra ti é a mesma opinião da. Não, de novo, né, aquela parte da medida, né, tirar a regra, fazer coisa muito simples também perde a graça, né. Mas, às vezes me afasta um pouco quando começa a criar regras muito específicas, sabe. Não sou contra a complexidade das regras, que que eu acho que é legal, a gente aprende e pronto, né. Aprende lá uma regra, a gente joga Magic, a gente joga jogos complexos ali, não é o problema, não é, a complexidade em si, é que às vezes, Magic Knight teve alguns exemplos que eu não vou lembrar agora, acho que do algum dragão, alguma coisa lá que só ele tem uma regra lá e a regra não está descrita, é um íconezinho lá na ficha do dragão, tem que consultar em outro lugar, numa tabela para ver o que que faz. E muito
muito específica. Tu começa a ter que lembrar de muita coisinha numa uma hora muito específica. Então, se é uma complexidade que está ali no teu gameplay, fase a fase, tu acaba é, integrando aquilo na tua gameplay, tu vai lembrar daquilo porque tá fazendo isso todo turno, né? Mas aí eles complicam coisas mínimas de uma regrinha que acontece uma vez no jogo, tem que fazer um monte de coisa diferente do que tu já faz. Eu acho que super complicar as coisas também é ruim. Faz uma coisa padrão que tu consiga aplicar para o maior número de. Ou para todos, né? O bom que fosse tudo para todos, mas é, tenha esse balanço, né? Não ser também muito fácil, mas não complicar demais aquilo que não precisa. Tem coisas que é legal, tu vai fazer uma complexidade de ou na batalha, ou em alguma outra coisa no combate, ou em alguma coisa desse tipo, tu pode ter uma complexidade ali legal dentro das regras e tal, mas aí quando tu tens o teu combate complexo e uma situação específica tem outra complexidade maior ainda, que não vai estar incorporado no teu gameplay natural, eu acho que é ruim. Para mim é ruim de ficar agora por causa desse íconezinho aqui, vou ter que fazer uma coisa totalmente diferente que eu já estou acostumado a fazer. Então assim, exageros, tanto, eu acredito que tem que ter o fácil, médio e difícil. Agora exageros na facilidade, tipo, muito fácil, idiota, digamos assim, ou complexo que nem o Stephen Hawking conseguiria resolver lá, as regras, eu acho que seria para nós um erro, né. Então não custa seguir o patamar, simples, médio e fácil, não Mas precisa não é nem a complexidade do jogo, né, tipo, da regra. às vezes às vezes eh, o jogo é complexo. Vamos supor aqui, o Dune Imperium, por exemplo, eu acho ele complexo, assim, de não tanto as regras, a explicação das regras, mas é muita coisinha, né, de tu lembrar, tem a facção, eh, tem água, tem especiaria, tem dinheiro, acho também, eh, com acho que 4 facções, aí tem os teus trabalhadores que vão fazer ações, tem as tropas, tem cartas, então é bem complicado. Agora imagina se o sistema de combate deles lá é assim, tu pega as tuas tropas, coloca lá que vai participar do combate, outra pessoa coloca lá, tu pode ter uma carta que vai adicionar tropas ou alguma coisa assim, mas basicamente tu conta as tuas tropas contra as tropas dos outros jogadores, quem tiver mais tropas ganha. É uma regra simples de combate. Agora imagina que numa situação específica esse combate vai mudar, porque agora vai ter que ter contagem de dano, vai ter que pegar uma carta com dano, com isso traria uma complexidade num momento específico que não faz parte do jogo normal e que acabaria quebrando, na minha opinião. Tipo, o teu fluxo do jogo é esse. Ah, eu tenho uma complexidade aqui nessa área de gerenciamento de recursos, mas o meu combate é mais simples. Então, mantém isso no jogo todo. Não inventa que se eu virar uma carta, o combate muda. Nesse sentido de em regras específicas, tu complicar demais alguma coisa. Ou no próprio combate, né? Se já tem uma complexidade no resto do game, não complica tanto no combate ali, o combate é meio que secundário, talvez. Ou no Magic Knight tem bastante combate, então a regra do combate é um pouco diferente, mas facilita em outras partes, não vai trazer 300 regras lá no movimento do tabuleiro. Então o tabuleiro a gente movimenta simples até, tem uma parte lá de penalidade, mas é um movimento mais simples, e o combate é um pouco mais complexo, mas acabou por ali, então não fica mudando as regras ou coisas muito específicas, né? Então, galera, ó, já deixei nos comentários, qual o jogo que é fácil demais ou que tem regras muito específicas que vocês jogaram que vocês gostariam que fosse diferente. Deixa aí um comentário que a gente vai meter o cacete no jogo. Então, E se tiver interesse em jogar algum jogo aí, tiver o Tabletop, quiser entrar em contato, deixa aí embaixo nos comentários.
Quem sabe a gente joga uma partida, pode até gravar, jogar aí num canto canal, né? E é isso. Então é isso, gente. A gente vai fechar o episódio por aqui. Deixa os comentários, se inscreve no canal, dá aquele curtir, joinha, que sempre é interessante. Tem o link do Apoia-se aqui embaixo. Também a gente vai estar com o link do Spotify, agora do YouTube, que a gente já tem o canal do Spotify também. Então, é isso aí, galera. Valeu, obrigadão.